nós poderíamos ter eliminado a fome há muito tempo da Terra. Há decênios, especialistas falam que nós temos condições materiais, das nações ricas, por exemplo, de debelar a fome do mundo. Certas epidemias já poderiam, como a poliomielite, já poderiam ter sido extintas há muito tempo. Mas não há vontade política nas nações ricas. Não há vontade política do ser humano. Nós somos seres políticos, não é? Ainda que não nos candidatemos, e eu, por exemplo, nunca tive intenção, continuo sem me sentir com nenhuma vocação, com nenhuma intenção, já com quase 50 anos, faço 50 anos esse ano, se Deus permitir. Então, as pessoas temos uma função social. O ser humano é um animal gregário, disse Aristóteles, um dos pais da filosofia ocidental. E começar pelas nações ricas é bem interessante, porque nos chama a atenção que elas são as maiores responsáveis por esse flagelo da injustiça na distribuição de renda, por esse flagelo do egoísmo feroz, eu, os meus e o meu grupo, meus entes queridos, principalmente os que foram paridos por mim e o resto que se vire, ou outras coisas piores que se pensa e se sente, e às vezes se fala. Enquanto não superarmos esse nível civilizatório, que não é compatível, não se coaduna com o nosso grau de avanço tecnológico e científico, nem nosso poderio militar, nuclear, por exemplo, ou nós podemos colapsar como civilização. E a gente percebe que há uma finalidade espiritual divina, e aí fica sem explicação, né? Por que de repente um asteroide passa raspando pela Terra? Depois há uma praga de uma vespa gigante que pulou da Ásia, não estou dizendo depois na ordem certa não, uma vespa gigante atravessa da Ásia para logo quando a gente está fechando as fronteiras, né? Havendo menos trânsito entre os países, aí vem da Ásia para os Estados Unidos uma vespa que tem uma predileção especial por decapitar, decepar a cabeça de abelhas. 73% dos alimentos que nos mantém como seres humanos são polinizados pelas abelhas, das plantas, dos vegetais, quero dizer, que também alimentam os animais. Previsão de tornados numa medida máxima, uma previsão de inundações, mais do que o normal, terremotos e vulcões. O que está faltando acontecer? Para a gente perceber que essa questão do coronavírus não é só uma questão epidemiológica e de saúde. É claro que os cientistas vão focar o aspecto científico, não é isso? A função deles é essa. Os administradores de saúde pública vão focar isso também, ok? Mas nós temos que verificar, e aqui na condição de orientador espiritual, é óbvio que tudo acontecendo ao seu tempo significa que estamos vivendo um espírito de estímulo evolutivo intensivo, uma UTI evolutiva. Há um propósito, nós fazemos reflexões que nós não costumávamos fazer. Nós nunca perdemos a noite de sono. Quando sabíamos, quem não sabia que há milhares de crianças morrendo de fome? Quando foi publicado isso? Eu soube de um grande líder brasileiro político que falou isso na França. Quando ele falou só isso, nossa, perdemos a fraternidade? Eu achei bonitinho da parte dele, perdemos, olha, como se alguma vez essa humanidade tivesse sido fraterna. Eu peço desculpas para discordar abertamente dele. Não perdemos não, porque nunca tivemos. Como coletividade? Será que perdemos o sentido? Ele falou alguma coisa como, na França, será que perdemos o sentido de solidariedade? Tantas crianças morrem de fome todos os dias e ninguém, né? Não podemos perder, porque não tínhamos. Antes disso, dias antes, havia recebido uma mensagem que se falava isso. Dezenas de milhares de mortes por dia. Isso é bem fácil, de acesso público. As pessoas sabem disso. Isso é noticiado. Ninguém perdeu a noite de sono. Ninguém se angustiou. As potências não se reuniram para resolver isso. Mas aí, quando a morte chega na porta de nossas casas, posso entrar? Aí a gente entra em pânico. Ah, mas meu bebê pode morrer os bebês das mães pobres da África, das mães pobres da Ásia, das mães pobres das favelas brasileiras, das mães negras ou latinas nos Estados Unidos. Ah, não tem importância não. Mas se os bilionários, como assim? Mas eu sou diferente, eu sou especial. É isso que está pressuposto. Que eu sou melhor.
que eu não mereço e que os outros se danem. Como nós vibramos isso, que se danem, não tô nem aí, aí essa energia volta. Que se dane, não tô nem aí se você vai morrer e seus filhos. Na porta dos bilionários, dos poderosos, dos ricos, das ricas, bilionárias e poderosas. Aí, nós nos damos conta de uma coisa assim difícil de lembrar: mortalidade. Nós sempre fomos mortais. Fisicamente falando, sim. Podemos perder a vida física a qualquer momento. Qual a novidade? Mas nós estamos agindo como se fosse uma novidade. Direito de vir, eu tenho direito de sair, eu tenho direito... Nós estamos muito acostumados, né? A era da internet, então, peço tudo pelo computador, aplicativo celular e poder mágico, acredite, mentalista, tudo vai dar certo. Você pode o que você quiser, acredite no seu sonho. Não temos que acreditar em sonhos. Temos que ter propósitos construtivos, de ideal, de vocação. Porque sonhos viram pesadelos de realidade. Sonhos geralmente são manifestações do ego e da atrocidade egocêntrica que é própria da nossa condição humana na Terra. Nós não somos bichinhos primitivos, não. Se fôssemos, não teríamos responsabilidade. Somos animais egoístas com o cérebro em cima, ou seja, somos demônios e demônias. Essa chibata vem e a gente geme reclamando porque não tem autoconsciência. Se nós tivéssemos autoconsciência, diríamos: estou sofrendo isso porque mereço. Quem mais merece? Quem mais se desespera, se debate, se sacode, como na minha terra se chama siri na lata, se batendo. Não adianta se desesperar, não vai resolver nada, não é prático, não é inteligente, não é maduro, não é espiritual, não é cristão. É pelo contrário, é dizer: não é que eu estava sempre mesmo muito egoísta e não estava? Agora eu estou pensando em espiritualidade, em Deus, e que nosso ateísmo é desesperador, não é? Fica tudo sendo caótico. Mas que caos curioso, não é? Qual a probabilidade matemática? Como a matemática não é respeitável? Qual a probabilidade de tantos eventos trágicos de medida internacional acontecerem ao mesmo tempo? Não vou nem falar do presidente americano fazendo um passeiozinho com navios militares próximos, ainda que seja em mares internacionais, mas próximos do território marítimo da Rússia. Nem vou falar sobre isso, porque aí pode ser já uma jogada política, a gente pode fazer uma ligação de causa e efeito, ele está se sentindo atacado com o momento da pandemia, quer se mostrar um presidente poderoso para poder vencer eleições, dá para fazer uma ligação de causa e efeito. Mas o resto, um asteroide passa raspando pela Terra, depois as Vespas assassinas e as placas tectônicas resolveram começar a se movimentar muito e 15 vulcões entraram em graus variados de erupção e terremotos aparecem. Mas também vai haver mais inundações, mais tornados e tudo isso em escala maior. O que está acontecendo? Qual a relação entre um evento e outro? Por favor, até os materialistas podem me explicar. Isso é acaso, é coincidência. Então não vamos respeitar a matemática. Então você não é lógico. Não, você não respeita a matemática. Não é lógico, não é lógico. Não é casual. Não pode. Não há casualidade na ciência. Num pensamento lógico racional não há casualidade. Existe causalidade. Tem que ter uma causa. Alguém está orquestrando isso, porque tem uma finalidade. Quem é? Quem tem poder para decidir tudo isso de uma vez só? Orquestrar tantos eventos catastróficos simultaneamente. Mas uma medida que primeiro vai assustando. Enquanto as pessoas não assumem uma postura de responsabilidade, vem outro evento catastrófico. Outro. A primeira mensagem sobre a pandemia que eu recebi de Eugênia Spazia, em nome de Maria Cristo, disse: se isso não for suficiente, outras catástrofes de proporção global virão. Eu pensava, sinceramente, quando eu recebi, vai acontecer no próximo ano, daqui a 2 anos, não é? Não, foram um espaço de meses. Pode não ter, cada uma delas, potencial para acabar com a espécie humana, mas uma guerra nuclear? É hora de brincarmos com armas nucleares, amigos e amigas. É hora de brincarmos de presidente passear de jet ski, trocando a festejar as mortes no Brasil, um churrasco por um passeio de jet ski. É hora de fazermos isso? Só para falar dos 2 presidentes, né? Então, sou um cidadão, posso falar. É hora de fazermos isso? É hora de brincarmos de quem é mais forte no país, quem manda, quem pode? Ou é hora de todos nos unirmos,
Não há ideologia política, não há dois lados, não há lados, há a humanidade. A humanidade. Estamos numa emergência global de saúde, que não é só de saúde física, é saúde psicológica, é saúde relacional, é saúde espiritual. Nós somos enfermos morais. Estamos trancados em casa porque merecemos, criminosos que nunca ligamos para a fome na África, na Ásia, nas favelas brasileiras. Ah, mas eu estou dentro da lei, eu faço tudo certinho. É mesmo? E para Deus, o que você está fazendo? O que nós fizemos? As pessoas mais conscientes e responsáveis, aquelas que menos mereceriam, são as que dizem, que bom para eu amadurecer, que triste. Oh meu Deus, que meus filhos não morram, nem eu, que nós sobrevivamos. Mas não estão se debatendo como criancinhas esperneando no supermercado. Porque é isso que acontece, a pessoa cria uma elaboração sofisticada de argumentações, uma racionalização por cima, mas na verdade ela está como uma criancinha esperneando no supermercado. Não consigo fazer o que quero. A pandemia me impede. O colapso da economia está à beira de acontecer. Fortunas podem e estão desaparecendo da noite para o dia. Uma quantidade imensa de celebridades. É interessante, não é? Enquanto a gente nega que não está acontecendo, observemos, desde o mês passado pelo menos, o New York Times decidiu abrir uma ala só para falar de figuras públicas que estavam morrendo. Um obituário apenas para figuras conhecidas, para os famosos e famosas. Acompanhemos a imprensa. Todos os dias, só de pessoas muito conhecidas estão falecendo várias. Todos, na semana, várias. Todo dia tem alguém conhecido desencarnando. Para dar uma ideia de quantas pessoas estão morrendo em casa, de como há subnotificação em tudo. Não é só uma crise de saúde pública, é uma crise sociopolítica. É uma crise que diz respeito a termos que romper com uma série de paradigmas como o nosso desrespeito aos ecossistemas. Começamos a fazer o movimento que Alvin Toffler anteviu no século passado. Que nós seríamos trabalhadores em casa, o quanto possível, para a economia, inclusive. E então, de repente, a poluição começa a diminuir na Terra. Gaia essa teoria de alguns biólogos, porque há muitos indícios físicos, verificáveis cientificamente. Há muitos indícios de que a Terra funciona como um sistema vivo. Isso é uma visão física, científica, grosseira, material. E se esse ser vivo resolve descobrir, por exemplo, foi isso que foi na primeira mensagem dessa época. Se esse ser vivo resolve descobrir ou reagir para aquelas coisinhas miudinhas que estão em cima das costas dela, Gaia, a Terra, a biosfera, não é? Se incomodando, que estão carcomendo a biosfera. Essas coisinhas perversas, diabólicas, e que em número de mais de 7 bilhões, somos nós, seres humanos, depredando o meio ambiente. Década sobre década. Século sobre século, na verdade. Mas foi horrível nessas últimas décadas. E que tal se esse sistema aqui, como todo sistema vivo é autorregulador, resolve apagar essa praga que nós somos? Somos nós o vilão? E não o coronavírus, essa nova cepa? Não é para ficar assustado, assustada. Isso vai acontecer até o ponto em que os mestres espirituais querem as pessoas acreditem ou não. Isso não é castigo divino, isso é estímulo evolutivo. É um basta bíblico. Chega! Nós estamos cínicos, nihilistas, irresponsáveis, zombando de coisas sagradas, zombando da desgraça alheia, pessoas morrendo de fome, crianças morrendo de fome. Pessoas de bem que não estão nem aí para agir pelo bem. Como disse nosso Senhor Jesus, hipócritas sepulcros caiados, brancos por fora, cheios de podridão e rapina por dentro. Não só religiosos, religiosas, todas e todos nós. Zombando de Jesus, da espiritualidade, da mediunidade, de pessoas bem intencionadas. Pessoas se acham no direito, sob a maneira alguns acadêmicos e humoristas, de zombar do que quiserem.
Escolham zombar do profeta Maomé. Sejam corajosos e zombem de Maomé. Sejam corajosos e corajosas. Não queiram ser só engraçados, engraçadas. Porque a pessoa acredite ou não. Veja bem, acredite ou não. A lei da gravidade não vai deixar de existir. A Terra não será plana porque algumas pessoas querem que seja plana. Nem as vacinas vão deixar de salvar vidas porque algumas acreditam que fazem mal. E a espiritualidade de Deus não está passível de aguardar a crença de alguém para existir. Já que eu não acredito, isso é distúrbio cognitivo. Eu não acredito, não existe. Eu sou contra certos comportamentos errados e religiosos ou da história da religião. Então abandone a medicina também, porque muitas práticas horrendas foram feitas na medicina, inclusive as hemorragias. Lembram? Os sangramentos? As práticas cirúrgicas sem asepsia. História da ciência, ok? A história da religião também, a história da política, os horrores que a política fez, os poderes constituídos fizeram com a humanidade, com essas 3 bestas a que eu fiz alusão hoje. Adolf Hitler, Stalin, Mao Tse-tung. 3 bestas. Alguém abandonou, então, a ideia de que nós precisamos de um Estado e de governantes por causa disso? E por que se diz tanto que devemos abandonar Deus e a espiritualidade? Qual é a diferença? O totalitarismo, o desrespeito, a opressão, a falta de solidariedade, a falta de fraternidade são o problema. Enquanto não nos conscientizarmos disso, o bastante que eles vão definir o momento, não nós. Eles e elas, quer acreditemos ou não. Há pessoas que acham que são civilizações extraterrestres, são superiores a nós, sim. Há pessoas que estão pensando que são seres espirituais, são, sim. Outros acham que anjos, são Deus. Não interessa como denominemos. Nós não somos donos de nossa vida como nós, com um ego inflado e infantil, cheio de sofisticação cerebral, cheios de pló-pló-plós acadêmicos e conversas fiadas, irresponsáveis, levianas e criminosas, seja de religiosos atacando LGBTs, dizendo que em nome de Jesus, e não há uma passagem nos evangelhos, os 4, falando disso, ateus desesperando, fazendo militância ateia. Eu tive um avô materno ateu, conheço evangélicos decentes que não dizem isso. Você não pode se masturbar, que é pecado, e tem que casar virgem. Então, durante os anos de efervescência dos hormônios, enlouqueça ou se mate. É isso que a pessoa está dizendo. Está falando não em nome de Jesus. Jesus não diria isso. Uma pessoa responsável não diria isso. A Bíblia, para ser interpretada, não há uma citação à masturbação ou virgindade nos 4 evangelhos. Os extremos opostos, a falta de consciência, a falta de responsabilidade. Religiosos decentes ou ateus decentes não pregam o desespero. Ateus decentes silenciam. Eu tive um avô materno grande, um pai espiritual. Silenciou o ateísmo, não ficava pregando, porque não acreditava nesse ou naquele religioso, naquela linha religiosa que fosse. Não pregava ateísmo. Militância ateia, assim como militância proselitista, impérios religiosos ou políticos, qualquer império. Para que império? Precisamos de humanidade. Se há grandes organizações, muito grandes, e pessoas responsáveis por elas, é hora de refletirmos sobre isso. Todas e todos. O coronavírus, em nome de Deus, não vai respeitar doutrinas religiosas de ninguém, nem doutrinas acadêmicas, nem doutrinas políticas, nem ideológicas de quem quer que seja. Não vão pedir satisfações. Deus não vai mandar aviso prévio para eliminar a vida de qualquer pessoa. Nossas vidas não são nossas. Nem dos nossos filhos e filhas. Deus não vai mandar aviso prévio para nenhuma autoridade ou nenhuma pessoa que se julgue especial bastante para estar acima dos princípios de fraternidade. Um aviso prévio de que você vai sofrer a morte de um ente querido ou sua própria vida será surripiada, a vida física de você. Nós temos visto pessoas que zombaram da Covid e morrerem com a Covid. Inúmeros casos. Ou seja, a doença, a questão não é de saúde pública, é um pandemônio. Não é uma pandemia, é um pandemônio. Ou nos conscientizamos, ou vamos todos para o buraco. E eu sou otimista, apesar de tudo isso. E acho que vamos vencer. E acho que já estamos vencendo. Está tudo minorado.
Até onde minhas funções pré-cognitivas e até onde os espíritos deixam que eu veja. Em janeiro, uma coisa muito grave poderia ter acontecido com o evento no Iraque. Poderia ter iniciado uma guerra atômica ali. Sim, poderia ter acontecido, como alguns analistas de política chegaram a falar. Estranho, né? Começar com os muito ricos. Porque são eles que podem correr atrás de uma solução, de uma vacina ou vacinas que promovam imunidade e uma prevenção eficazes, ou tratamentos medicamentosos eficazes, ou um coquetel de medicamentos. Da América do Sul, nós éramos o mais rico país. Vamos continuar? Não sei. Me preocupo, gostaria que os Estados Unidos continuassem na liderança mundial. Nós precisamos desse país na liderança mundial. Deus os livre, permitam dizer, Deus os livre a China como liderança mundial, ou a Rússia. Temos ainda a comunidade europeia, a unidade europeia, a União Europeia, mas creio que sempre existe alguém, se não for o bem maior, é o mal menor. Os impérios vão se sucedendo na história e sempre um império melhor do que o anterior, menos lesivo, menos violento, prevalece. Evolução civilizatória. Eu peço desculpas se feri os brilhos de alguém. A intenção não é falar de grupos específicos ou pessoas específicas, mas de todas e todos nós. É uma hora de reflexão. É hora de botarmos a mão na consciência. Eu só queria lembrar. Cuidemos do pecado sem perdão. Eu estou aqui influenciado, como pediu nosso Senhor Jesus, que seus representantes, como estou aqui como orientador espiritual cristão, fossem firmes. Se fosse necessário pegar um chicote e virar uma banca, pegar um chicote e virar uma banca. E se eu não falar claramente assim, como eu vou ficar com minha consciência depois e como eu vou falar com os meus guias espirituais depois? Para ser bonzinho? Para aquela conversa, não, por favor, você me deu uma paz, que luz. Não, minha função, sou humano, vulnerável, falível, mas estou aqui tentando ser bem transparente e coerente com a minha função, que não é ser político, não é ser amável, tenho que ser o máximo que puder, o máximo do tempo, como todo ser humano civilizado deve ser, mas a principal função é esclarecimento. E como se dá bronca em sala de aula, é o que eles e elas estão fazendo por meio de tantos flagelos. Quanto tempo vamos demorar para essa ficha cair? Isso fica a critério, fica ao alvedrio, ao gosto do freguês. Só que cuidemos. Quando nós zombamos de coisas sérias, as coisas sérias nos procuram mais de perto. Quando zombamos de Deus, às vezes já estamos zombando do mal, ou o mal já está, ou as forças do mal, os gênios do mal existem, já estão nos usando. E vão nos usar enquanto for conveniente. E quando para essas forças, porque o problema do bem, a solução do bem, é que sempre há uma força do bem maior. E o problema do mal é que sempre há um gênio do mal maior. A pessoa se acha esperta, está enganando as pessoas e tem alguém que já a controla, que é muito mais esperta, tem acesso a informações que ela não tem porque está do outro lado. Então o problema das forças do mal é que elas depois cobram o tributo. Quer a pessoa acredite, quer não. Às vezes ela ateia. Ela está rindo e zombando de coisas sérias, desesperando adolescentes. Às vezes suicídios acontecem. Pessoas se tresmalham em desequilíbrios, têm transtornos mentais. Essa pessoa vai dar contas, quer ela acredite ou não. E essas forças do mal que as utilizam, vão as utilizar enquanto quiserem. Quando não quiserem, descartam com autorização celeste. Porque as forças de Deus vão deixar a pessoa com as suas escolhas da força do mal e as consequências naturais de quem escolhe o mal. Porque quem não trabalha para o bem, respeitando os sentimentos de seus irmãos e irmãs e a humanidade, a vida física de outras pessoas, o sentimento devocional, a fé de outras pessoas, quem não respeita a dignidade de todas as minorias, quem não respeita que haja direito igualdade de direitos e de deveres para todas e todos. Quem não respeita isso já está sintonizando com forças do mal, mas quem não respeita aqui dentro, quando chega a falar, imaginemos o que está no coração dessa pessoa. Que sintonia essa pessoa tem. Quer ela acredite ou não que existem outras forças. Elas existem. Não vão tomar satisfações. Numa época como a nossa, dizer, só acredito se eu tocar e se ouvir. Se eu receber pessoalmente uma mensagem, é mesmo? Então não acredite que existe coronavírus, porque você não viu no microscópio você, pessoalmente, não viu.
Não acredite que haja uma supernova que acabou de ser descoberta por um radiotelescópio. Às vezes as evidências são mínimas científicas e é apresentado como um fato que ninguém discute. A quantidade de evidências, a massa de evidências da existência espiritual de Deus é acachapante, como de fenômenos de OVNIs. E aí a gente fica cheio de dúvidas, ria, motivos de zombaria. Ok, riamos. Riamos do céu porque é o que o inferno faz. Riamos do bem porque é o que o mal faz. Uma das jogadas mais inteligentes sobre coisas muito sérias, uma das jogadas mais inteligentes do mal contra as coisas sérias e do bem, é fazer pouco caso, é rir. Fazer pouco caso, não leva a sério não. Quem fizer isso na base de buscar popularidade, sucesso, faça, continue. Você está sendo usado, quer você saiba ou não. Mas quem está usando você, na hora que quiser, vira casaca. Não vale pedir satisfações. Vai virar casaca. De um jeito imprevisível. Pode ser exatamente aquele que você mais teme. Não é nada de demônio com chifrezinho e rabo, não. O mal aparece do jeito que quer. Da forma trágica e pavorosa que desejar. Como eventos trágicos e pavorosos na vida da pessoa. O bem existe. As forças de Deus existem. E as forças do mal, com autorização de Deus, porque nós sintonizamos com elas, porque nós escolhemos isso, existem também. E há impérios do mal. Pareça ou não conto da carochinha. Riam quanto quiserem. Há fenômenos de avistamento de OVNIs. Tem gente que zombem. Há fenômenos mediúnicos espirituais. Riam, zombem se quiserem, à vontade, livremente. Mas as consequências serão obrigatórias. E dizia Chico Xavier, o gênio mediúnico e da santidade também. Não só do meio kardecista, mas um líder espiritual da brasilidade inteira, dentro e fora do Brasil. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Mas eu não semeei isso, não. Eu não tenho responsabilidade, a minha intenção não foi essa. Não interessa como a pessoa se justifique. Interessa que fez e vai pagar a conta. Ponto. Então é melhor começar a se modificar. É melhor começar a pagar com o bem o mal que vai sofrer. Porque é uma lei de causa e efeito. É um karma, como falam os hindus. Prestemos atenção.